Eu acho que quanto mais a gente abre esse leque de vir mulheres, público LGBT na pornografia, também para estudar sexualidade, mais isso vai se modificar, porque eu ainda vejo que a pornografia ela é muito centrada na visão do homem, né? Acho que por isso até que assim, até o próprio movimento feminista critica que seja uma coisa ruim para a imagem da mulher, para a objetificação. Eu acredito que não. Eu acredito que só centrada na visão masculina, sim, ela seja prejudicial. Mas quanto mais tiver mulher no meio, ela vai mudar, vai para uma coisa diferente. Tanto que eu separei uma citação, desculpa, eu queria ter muito essa citação, que é da Anne Sprinkle. E ela fala exatamente dessa questão de proibir a pornografia. Eu sei que tem muitas frentes querendo, mais moralistas, querendo proibir dessa forma. Que seria a pornografia como um espelho em que podemos nos observar. Às vezes o que descobrimos não é muito bonito de se ver e pode nos deixar bastante desconfortáveis. Mas que oportunidade maravilhosa de se conhecer e de se aproximar da verdade e de aprender. A resposta ao pornô mal feito não é proibir o pornô, mas fazer filmes pornôs melhores. Uma coisa que se discute bastante, e aí é uma pergunta para as três, o futuro da pornografia, do mercado do sexo, que é gigantesco, vocês acham que vai ser voltado para a educação sexual? Porque a gente sabe que a pornografia é muito acusada de influenciar como a gente transa, né? Já vi muita gente falando, os homens eles transam dessa forma porque eles veem pornografia. Acho que é um buraco um pouco mais embaixo. Tem muito mais a ver com como a gente não discute sexo em casa, na escola. E eu acho que tem até uma preocupação de quem está mais esperto na indústria do sexo, de, tá bom, vocês estão acusando a gente de moldar esse comportamento, então a gente vai ensinar, assim, o que vocês não querem ensinar sobre sexo. O termo educação sexual é um pouco pesado. É muita responsabilidade para uma indústria que, como qualquer outra, tem os seus fins lucrativos e tem seus interesses comerciais. Mas eu enxergo que há uma necessidade da pornografia se renovar. E se renovar também é produzir um conteúdo que hoje ele pode causar um pouco mais de estranheza. Hoje ele pode ser um pouco, nossa, mas por que estão me mostrando isso, sabe? Pode causar essa estranheza como forma de normalizar alguns comportamentos e tirarem alguns gostos e fetiches, por exemplo, da marginalidade. Isso faz parte de uma certa corrente de educação, mas você não precisa gravar lá e sabe, marcar num caderninho, pornografia e educação sexual andam com as mãos juntas. Só acho que há uma certa responsabilidade da indústria, sim, com relação ao que ela produz. Acho que a gente não pode fugir disso. Não acho que a gente deva seguir fazendo o que todo mundo já faz. Eu acho que essa necessidade de se renovar, ela está realmente relacionada a novas formas de explorar a sexualidade, de reconhecer gêneros e reconhecer, enfim, diversas formas diferentes. Às vezes a gente quer fazer um negócio tão politicamente correto que a gente começa a ser moralista. E eu acho que você ser moralista e você ser politicamente correto são duas coisas completamente diferentes, né? E a pornografia, ela tá ali para questionar a moral. Ela foi inventada por isso. E questionar a moral é justamente falar por que essa mulher tem que ter esse silicone tão grande, essa unha tão grande, esses cabelos tão compridos, sabe? E loiro, né? Essa mulher ariana. Então, porque questionar a moral é isso. Eu acho que a pornografia trouxe um mal-estar muito grande porque ela parou de questionar a moral, né? Então esse foi o grande transtorno. Então eu acho que a pornografia ela tem que olhar para si mesma e realmente falar, cara, olha, eu tenho a minha responsabilidade social aqui, então eu tenho que fazer um conteúdo que questione que moral é essa, por que só existe sexo entre dois gêneros, ou, sabe? Acho que tem uma coisa interessante que você colocou até lá fora quando a gente estava conversando, acho que é a indústria pornográfica, até como outras indústrias que também se ressignificam com a tecnologia, vive um momento de contradição.
Você falou até um pouco no sentido de naturalização da violência, né? Será que a cultura do estupro ela é influenciada pela pornografia? Ou a pornografia ela é assim porque, enfim, isso é o que está nas pessoas. Ou a pornografia é um reflexo é um da... ímpeto, E eu acho interessante pensar que, no fim, a gente vive essa contradição, e a pornografia como indústria também, e no fim são as duas coisas, né? A gente acaba se educando pelo que a gente vê, e isso nos muda, e ao mesmo tempo uma coisa que é nossa também faz com que isso reflita em tudo que a gente faz, né? Então, é até interessante pensar na própria plasticidade do cérebro. Tem muitos estudos científicos que mostram o quanto que essas influências de fora também acabam mudando a nossa estrutura fisiológica. Que seja como o nosso cérebro funciona, ou que seja a própria estrutura do nosso DNA, a gente sabe que isso influencia. E isso, de certa forma, acaba sendo passado, né? Então, é bastante interessante pensar que isso é uma via de mão dupla, sempre, né? Uma coisa influencia a outra e vice-versa.